Vamos participar da palavra? Peço a você que abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2. Palavra que Deus colocou no meu coração, Gênesis capítulo 2, para fazer menção. Pela manhã fomos bem ministrados aí pelo pastor Fernando Lopes, que nos trouxe uma palavra de ânimo, de coragem. Recebi muito aquela mensagem, sabe? Essa aqui já estava no coração, mas de manhã eu fui muito alimentado por uma renovação de esperança, e eu entendi como uma confirmação de Deus para aquilo que eu desejei trazer nesta noite. Gênesis, capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós nos alegramos por, em 16 anos, colocarmos sempre a nossa razão de lado, para ouvirmos a Tua palavra, para sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. E nesta noite a nossa oração não será diferente. Fala conosco, nos traz, ó Deus, a direção para os nossos próximos dias, meses e anos. Que o Senhor nos conceda a graça de ouvirmos claramente a Tua voz e obedecermos a Ti. Em nome de Jesus nós oramos, que todos digam amém. Então, queridos, 16 anos, né? É uma história que poderíamos ficar aqui trazendo muitos relatos e testemunhos, e a gente tem essa visão do que é a cada ano aperfeiçoado por Deus. Há uma preocupação nossa, da Igreja de Nova Vida como denominação, e especialmente da Nova Vida de Anchieta. Quem está conosco há mais tempo tem conhecido o cuidado desse ministério, dos pastores, dos diáconos, o zelo com a obra de Deus, e a gente se alegra de poder fazer, mesmo de uma forma simples. Não buscamos coisas grandiosas demais, não estamos aqui ansiando por nenhum sucesso aos olhos humanos, mas sim um resultado positivo nas vidas, nas famílias, um resultado que possa ser testemunhado fora. Talvez você não veja muitos testemunhos no altar, mas sem dúvida eu entendo que as pessoas saem testemunhando das maravilhas, falando como têm sido abençoadas nesses anos que passaram aqui ou que passam aqui. Então isso alegra o nosso coração. Logicamente, não é nenhuma perfeição, não há nenhuma perfeição. Não podemos pensar em algo perfeito, por mais que aos nossos olhos a gente se agrade de cada detalhe, de cada coisa que a gente consegue trazer de diferente, não é? Eu fiquei feliz, as irmãs falando da decoração de Natal, pastor, coisa linda. Eu louvo a Deus porque é a casa do Senhor. Às vezes a gente está tão preocupado em enfeitar a nossa casa, não é? Eu não me preocupo mais, eu acho gostoso. Vera me cobra isso, não vai botar um pisca-pisca? Eu falei, não. Esse ano não, deixa assim, mas não é por nada, é porque a alegria verdadeira é vir à casa do Senhor, a cada momento, a cada comemoração, a cada festividade. Queridos, é a casa de Deus. Pela manhã lemos o salmo que falava que Deus tem prazer em olhar para Jerusalém, olhar para Sião, mais do que todas as casas. Quando eu comentei, não adianta a gente querer mostrar para Deus o que é nosso, porque não é nosso. Talvez seja melhor investirmos naquilo que é dele, que pertence a ele de verdade. Então sim, traz uma alegria cada participação dos irmãos, dos voluntários, dos ministérios, cada detalhe, cada cuidado, cada culto extra, sabe? Cada festividade, isso alegra o meu coração. E logicamente a gente pensa como Deus se alegra em ver as pessoas tão dedicadas à obra que é dele. Para quê? Para abençoar outras vidas. Ninguém que aqui está envolvido, trabalhando, dedicando, colaborando, quer receber aplauso. Não estamos buscando isso.
Já deu para perceber em 16 anos que a ideia não é chamar a atenção nem do mundo, nem da comunidade, mas marcar o nosso momento aqui. Saber que nós fazemos parte de uma história. Saber que nós estamos olhando para esse lugar como um lugar de falar com Deus, de ouvir Deus. Isso é mais importante. Saber que através das mensagens pregadas, os pastores, a recepção, os diáconos, todos os trabalhadores fazem parte de um contexto em que vidas vêm e são transformadas. Eu estava olhando para os presentes aqui, e no dia que o irmão Vanderlei, né, que está lá no Centro de Recuperação, deu o testemunho dele, ele ofuscou o brilho dos presentes. O melhor presente para essa igreja foi o testemunho dele. E dizer, olha, eu dormi embaixo daquela passarela, hoje eu estou num lugar confortável, estou aqui transformado, Deus trabalhando, porque a igreja investiu. Olha que coisa linda, irmãos. Isso ofusca qualquer brilho de luz, de som, por mais que a gente faça o melhor, a transformação na vida das pessoas, é disso que nós estamos falando. Então são 16 anos que nos faz pensar um pouquinho, nos anima. Pela palavra da manhã, eu vinha buscando uma resposta de Deus para alguns desafios. O ano que vem, eu gosto muito, eu não me prendo aos números, a gente vai falar sobre números aqui, mas o ano que vem traz surpresas agradáveis. Quando eu começo a pensar, né, e olho os calendários e vejo, olha, no ano par Deus anunciou, no ano ímpar Deus trabalhou. Então esse ano, um ano par, Deus anunciou. Para que a gente trabalhe no ano ímpar. O ano que vem, a gente vai ter muita coisa a fazer. O que, pastor? Não sei. Deus só avisou que vamos fazer. Agora, o que vai ser feito? Nem imagino, irmão. Quem sou eu para perguntar para Deus tal coisa? Mas diante do que ouvimos pela manhã e diante dessa ideia que o Senhor nos trará hoje, né, de pensarmos sobre aperfeiçoar a obra. Que obra Ele está falando? Não é o aperfeiçoamento do templo. Não é o aperfeiçoamento dos ministérios. Logicamente, aos nossos olhos, nós teríamos que pensar o que pode ser melhorado no ministério infantil, de casais, de homens, de mulheres, qual é o sucesso disso para nós? A igreja sempre cheia. Aos olhos de Deus, talvez não seja isso. É diferente de mostrarmos realmente para Deus o que Ele vê, do que a gente mostrar para o mundo ou para as pessoas aquilo que elas supostamente estão vendo, porque às vezes elas observam só no exterior, né? O que realmente acontece na igreja, o que realmente acontece na vida dos que se envolvem com a igreja. Quantas lutas enfrentamos? Quem coloca a mão no arado, querido, não tem descanso. Quem coloca a mão no arado sabe que é luta após luta, mas ao mesmo tempo que está lutando, quem vai à frente da batalha? O general dos exércitos desbaratando todos os outros inimigos. E a gente vivencia isso a cada ano. Nós poderíamos trazer inúmeros testemunhos de situações que foram resolvidas porque as pessoas simplesmente confiaram no Senhor. Quantos gabinetes, quantos conselhos demos? E a base de todos eles é: confie em Deus, irmão. Irmã, ore ao Senhor. O pastor está aqui para orar com você, lutar com você, mas eu não tenho respostas para esse problema. Quem vai trazer o resultado é o Senhor que trouxe você aqui. Quem realmente vai trabalhar e ser engrandecido o nome é Ele, é dele. Então não precisa se preocupar com o que a igreja vai fornecer ou o que o pastor, a preocupação deve ser como Deus vai fazer. E quando Ele fizer, a quem darei a glória? A Ele. 16 anos eu vejo isso, queridos, e isso me anima demasiadamente. Todos os anos, quando a gente vai completando mais um aniversário, a gente lembra de situações que entristecem sempre, toda virada de ano, né? A gente faz aquela recapitulação, traz à memória até o que não deveria, mas a gente faz uma anamnese, a gente começa a pensar, puxa, esse ano eu não fiz tal coisa, vou fazer uma listinha para o ano que vem. A gente começa nos aniversários, né, na virada de ano e nos aniversários, começar a falar sobre isso. Mas o que realmente esse ano Deus falou no meu coração é do que está por vir, não do que já veio. O que já veio passou. Então não há preocupação com o que ficou para trás. Sim, muitas lutas, sem dúvida alguma.
Além da gente comemorar os 16 anos de igreja inaugurada, como eu disse, dia 9 de dezembro de 2006, nós estamos comemorando 7 anos aqui neste prédio. Em 2015, dezembro de 2015, nós fizemos o primeiro culto aqui neste prédio. Então, nesse mês, exatamente nesse mês, nós estamos completando 7 anos aqui. E esse número 7 sempre nos traz essa visão, né, de um ciclo, de uma perfeição. Será que é isso que Deus quer nos mostrar? 7 anos aqui num templo, nós devemos refletir um pouquinho, né, sobre as fases da igreja, a nossa participação nessa fase. Quantos estão aqui pelo menos há uns 10 anos? Levante as mãos. Olha aí, bom número, hein? Quantos estão aqui há 7? Você acha que está há 7 anos? Olha lá, mais um lá, 7 anos. A maioria talvez 5, 4, 3. Não importa, estamos fazendo parte de uma fase da igreja. A nossa participação hoje vai completando ciclos daqui para frente. Quanto tempo mais, pastor? Espero que até a volta do Senhor, que Ele nos dê graça, que Ele nos dê recursos, que Ele nos dê ânimo, coragem, que Ele nos afaste dos ventos de doutrina que sopram sobre a igreja constantemente. Há tanto avivamento de um modo que assusta às vezes, há tantas buscas que nos preocupam, e a base disso deveria ser algo mais simples, sabe? Pensar um pouquinho, não preocupados com os números, nós não somos regidos por números, mas como a Bíblia traz uma ênfase, essa ideia de 7 anos aqui, para quem acompanha a nossa história, além da transição, em 7 anos no outro prédio, a gente começou a falar em sair de lá. Levou mais 1 ano e meio, 2 anos para sairmos, mas a gente já falava sobre isso. Foi quando o bispo Tito nos deu a alegria de pregar para nós lá no outro templo. E ele, exatamente quando completamos 7 anos, ele disse: agora a igreja está amadurecendo. Antes de 7 anos não amadurece. Eu me lembro claramente da mensagem que ele trouxe. Então a gente está aqui nesse prédio há 7 anos. E o número 7 na Bíblia é tido como número de perfeição, de plenitude. Mas em que sentido? Que tipo de perfeição seria essa? Bom, não é por ser um dia, como lemos na palavra de Deus, um dia em que o Senhor terminou a sua obra. Não. Todas as referências quanto ao número 7 na Bíblia vão apontar sim para as coisas boas, para as coisas completas, para as coisas plenas, para as coisas que deveriam nos fazer meditar. E isso não é só na Bíblia. Alguém que já passou um período de crise no relacionamento conjugal, os psicólogos dizem, olha, de 5 a 7 anos é quando o casal mais amadurece. Do início aos 5 anos é o período de crise, de buscar entender um ao outro. Mas quando você vai se aproximando dos 7 anos, é definitivo. É quando deve-se tomar cuidado. Por quê? Porque ou a gente firma o propósito ou a gente desata logo de uma vez. Então o número 7 também é visto secularmente como um número que deveria se pensar um pouco melhor. Também, e aí eu vou fazer aqui um jogo de palavras, Adão e Eva tiveram, segundo o relato bíblico, né, os 2 primeiros filhos, Caim e Abel, uma desgraça, um homicídio. Caim mata o seu irmão Abel, e Deus vai restaurar a relação dessa família. E o terceiro filho, que é citado, e nós imaginamos que outros filhos já estavam ali naquele contexto, mas os 3 nomes aparecem para que marque a nossa vida, né? Abel, Caim e depois o terceiro filho, que é chamado de Sete. Veja comigo em Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho,
ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo, nesse tempo do nascimento de Enos, que se começou a invocar o nome do Senhor. Então a gente vê uma ruptura daquela relação de Adão no paraíso com Deus, o surgimento da mulher, a entrada do pecado, a desgraça na família, afastamento total de Deus. Quando nasce o terceiro filho, cujo nome é Sete, que não se refere especificamente ao número, por isso que eu disse que ia fazer um jogo de palavras, aqui começa a se dizer perfeito. Por que perfeito? Porque agora começa a se invocar o nome do Senhor. Então essa ideia de perfeição atribuído ao filho, terceiro filho, cujo nome chama-se Sete, e ao número 7 da Bíblia, realmente marca. Por isso esse jogo de palavras entre o 7, número, e o 7, terceiro filho de Adão e Eva. Então, quando olhamos nesse aspecto, e o que lemos inicialmente no capítulo 2, falava da perfeição de Deus, Deus descansou no sétimo dia, não está atrelado necessariamente ao descanso, ou à santificação, como alguns preferem pensar do sétimo dia, do sábado. Não, já estudamos bastante sobre isso para termos amadurecimento de dizer, não tem nada a ver com o sétimo dia. Até porque o dia para o Senhor é como 1000 anos, não tem a relação que nós temos no calendário da semana. Alguns preferem guardar culturalmente o sábado como o sétimo dia. Os cristãos guardam o domingo como o primeiro dia, o dia da ressurreição de Jesus. E assim, independente das discussões teológicas, das diferenças, o que nós percebemos? Que Deus completa a sua obra, faz toda a sua criação, inclui o homem. E no sétimo dia, naquela ideia de perfeito, está tudo muito lindo, agora eu posso descansar. Então, a contagem até o número 7 mostra trabalho. E no 7, o descanso. Ou pelo menos a reflexão do descanso. Hoje, a gente falar do 7 em todos os sentidos, a deteriorização da moral, a inversão de valores, faz com que o número acabe em alguns momentos sendo mal visto. Em determinadas religiões, os capilotos que andam por aí se apropriaram desse número também e fazem chacota. Se a gente olha para o número 7, você já não experimenta não, mas os mais antigos sabem que quando alguém vê outra pessoa chegando e diz, esse aí é 7. O que ele está dizendo? 7-1, armador, armação, enganoso. Até nisso o diabo gosta de zombar do que realmente representa. Veja que estou falando de um modo perfeito para o número 7, mas o mundo já conseguiu destruir isso também. Então, por favor, se você quiser chamar o seu pastor de perfeito, não chame ele de 7. Pelo amor de Deus. Por que isso acontece, pastor? Porque o mundo está mudando. Uma coisa, e a palavra de Deus é imutável, nós vamos ver alguns versículos que falam sobre isso, ligar o número 7 aos ciclos potencializa a perfeição. É muito interessante a gente perceber isso. No nosso mundo ocidental, a gente tem essa ideia de comemoração de 5 em 5, de 10 em 10. Para o judeu, não. Alguns ciclos são vistos no 4, no 40, no 12 e principalmente no 7. Principalmente no 7. Existe uma cultura diferenciada quando se pensa em números. Então, a gente não tem essa mesma característica. Mas é bom a gente lembrar que, logicamente, se nós olharmos e estamos baseados sempre na palavra de Deus, que o 7 na Bíblia vai nos deixando a ideia, não de perfeição, mas de aperfeiçoamento, todo cristão comemorar 7 anos de convertido deveria refletir o quanto ele melhorou. Toda a igreja de 7 em 7 anos deveria comemorar o aniversário. Então, achei propício lembrar que nós estamos aqui há 7 anos. Veja comigo essa associação. Gênesis capítulo 4, versículo 23 e 24. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo.
vocês, mulheres de Lameque, escutem o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Veja a associação nessa ideia de potencializar o número 7. Ele está dizendo, e logicamente aqui a gente percebe, que isso potencializa o efeito ou o defeito do número 7. Aqui ele fala de uma vingança que vai ser tão cruel para Lameque, porque Lameque fez algo pior, teria feito algo pior do que Caim. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque vai ser vingado 70 vezes 7. Potencializou de uma forma negativa, mas é como se dissesse, o juízo perfeito, o castigo perfeito para Lameque vai ser a dor, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Para dizer, vai ser realmente justiça, justiça. Se nós olharmos o que Jesus disse, aí eu posso ir com você lá em Mateus capítulo 18, Jesus enfatizou isso de uma forma muito clara, irmãos. O próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoo? Até 7? Olha a perfeição. Até 7? Jesus respondeu, não digo a você que perdoa até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Jesus está dizendo? Se você quer um perdão perfeito, você tem que perdoar muito, 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 muito mais. Está desmistificando a ideia de só 7, porque o judeu, tudo para ele é muito cultura, e a cultura e o culto se misturam muito. Então, 7 vezes é o suficiente. Se o irmão pecar contra mim na 8ª vez, eu não perdoo mais. Jesus quebra isso e diz, não, você vai perder a conta de quantas vezes você perdoou, mas é assim que funciona. Porque não é buscar o perfeito, mas é aperfeiçoar o que ainda não é perfeito. Por isso essa visão de olharmos para a casa de Deus, para os nossos aniversários, e fazermos uma breve reflexão. O que mudou do 15º ano para o 16º? O que pode mudar para o próximo ano, em que vamos colocar o pé no 17º? Como podemos melhorar a cada ano? Como podemos refletir e fazer a diferença na vida de pessoas que chegam? Isso é uma mensagem que toda a igreja precisa ouvir, todos que não puderam estar, que se chegue até eles a mensagem. Por quê? Porque qual é a minha participação nessa questão igreja? Quantas vezes eu abracei um visitante, quantas vezes eu fui gentil a alguém e esse alguém se sentiu confortável a ponto de ficar do meu lado? Olha aí. Vamos refletir isso. Temos pessoas aqui desde a inauguração, temos pessoas há 10 anos, temos pessoas há 7, mas temos pessoas que acabaram de chegar. E aí, o que você vai fazer com o teu ciclo de 7 anos? Como você vai fazer a diferença? Se nós pensarmos aqui com a palavra de Deus que nos ensina que tudo que Deus faz é perfeito, posso ouvir um amém? Tudo que Deus faz é perfeito. A questão é que Ele delegou ao homem a gestão de algumas coisas. E aí, tudo que o homem coloca a mão vai se tornando imperfeito. Isso não é problema de alguém, não é fulano ou cicrano. É o homem, a natureza humana. A quebra dessa perfeição, logicamente, se dá pela contaminação do pecado. A partir daí, tudo que deveria continuar perfeito passou a ser reproduzido em imperfeição. Então, por mais que a gente busque ter uma vida perfeita, o emprego perfeito, o salário perfeito, a saúde perfeita, a igreja perfeita, tudo aos olhos de Deus é imperfeito. Principalmente porque é passageiro, é vaidade, é efêmero. Não tem um período eterno, nada do que aqui está tem um período eterno. E aí Deus olha para nós e desde quando a nação começa a se formar enquanto nação de Deus, com as suas dificuldades de ir para a terra tal, buscar a terra perfeita, a terra que mana leite e mel, o lugar em que Deus vai falar, vamos fazer uma arca, vai ser de quê? De ouro, perfeito.
Vamos invocar Deus queimando carnes e gorduras. Perfeito! Mas não tinha nada perfeito, porque o homem estava fazendo. E a direção, logicamente, é imperfeita. E os sucessores dessa direção, tão imperfeita quanto a direção. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 em diante. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, olha aí, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Vocês vão se aproximar da terra que eu lhes mostro, vão encontrar povos assim, 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 mas eu vou expulsá-los de lá, não são vocês. Eu quero fazer algo com vocês que aos meus olhos mostra uma perfeição, mas mesmo que seja imperfeito. Mostra um aperfeiçoamento. Versículo 13. Sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus. Porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Então, olha para a igreja, não agora especificamente para a nossa igreja, a igreja cristã dos últimos tempos. Como elas amam a palavra profética. Nós amamos, desde que venha de Deus. Desde que, ao cair no nosso coração, nos dê a direção para a nossa vida. E mostre os resultados. Mas o que a gente vê hoje é, ao invés de buscarmos um aperfeiçoamento, é voltar às práticas de quem falou, quem foi o profeta, o que ele está dizendo. Ah, eu creio, porque foi ele quem disse. Queridos, o que nós precisamos é de uma palavra verdadeira profética contida na Bíblia, que não se contradiz quando o profeta diz. A primeira coisa que devemos fazer para saber se uma profecia é de Deus não é esperar ela se cumprir, porque profecia de Deus é que se cumpre. Mas enquanto não se cumpre, ou não sabemos se vai se cumprir, temos que conhecer a palavra. Temos que comparar o que foi profetizado por A, B ou C com a palavra. Se eu não tiver um entendimento na palavra, eu estou perdido. Porque eu vou me guiar por aqueles prognosticadores. O que é um prognosticador? É alguém que dá um prognóstico. É alguém que mostra ou tenta mostrar o futuro pautado não no querer divino. Muitas vezes a gente, conhecendo os textos, sabe que Israel se envolveu nas práticas mágicas, ocultismo, tentando descobrir o futuro. Você quer saber o seu futuro? Eu vou revelar para você. O exterior vai virar pó. Agora, quanto ao interior, eu não tenho nada para dizer. Não sei para onde você vai. Espero que todos sigam o mesmo caminho, que é Cristo. Quanto ao exterior, pronto, já revelei fresquinho. Quer revelação fresquinha? Todos nós vamos virar pó. Não adianta se somos bons, não importa se somos bons ou maus, nada disso importa. Mas se não tivermos a referência da palavra de Deus, que Deus lhe delibera, olha, vocês vão buscar em nações, aprender com elas, não façam isso. Não se amoldem a esse mundo, sejam separados. Por que Deus está usando a palavra perfeição? Está se remetendo a quê? A santificação. Se queremos uma igreja perfeita, devemos nos santificar. Entendeu o motivo de voltarmos às consagrações específicas, a unção com óleo, uma busca maior, mais oração? Porque nós precisamos refletir se amadurecemos até aqui ou não. O que buscávamos? A atenção da mídia local? Vamos usar as ferramentas do Facebook, do Instagram, isso vai atrair pessoas? Sim, eu não duvido, mas atrair para quem? Para a igreja ou para Cristo? Porque se elas são atraídas para a igreja, chegam aqui e encontram Cristo. E você sabe que a gente, quando encontra Cristo, tem que abaixar a cabeça, né?
Vamos traduzir isso? Pastor, no dia que eu convidei o meu parente que estava precisando ouvir uma palavra de ânimo, porque ele estava caidinho, o senhor baixou o cajado e ele nunca mais voltou. Aí eu respondo, porque ele encontrou Cristo. Ou você acha que Cristo é da geração mimimi? Qual foi a vez que Cristo apaziguou relações interpessoais? Quando alguém procurou ele para dizer, Senhor, meu irmão não quer repartir a herança comigo, Jesus disse, quem me constituiu partidor de vocês? Resolvam isso entre vocês. Jesus não está aqui para ficar curando o mimimi de uma geração, não, irmãos. Ele está aqui para dizer se nós somos ou não santos, para nos confrontar nos nossos pecados. Ah, pastor, mas isso dói, mas tem que doer. Afinal de contas, joga sal na ferida e você vai entender que tem que doer. Mostra a luz para alguém que está muito tempo nas trevas, que vai incomodar a vista. Ou nós nos aperfeiçoamos em Cristo, ou estamos perdidos, irmãos. Daí a gente começa a entender que não importa número. Número não importa. Deus tem nos sustentado desde quando éramos 3 ou 4, quando chegamos a 250 e como somos hoje, um pequeno número. Qual o problema? Não há problema algum. O eu humano sempre pensa na questão do sucesso, e isso bateu o coração. Quando eu ouvi um testemunho de uma irmã da nossa igreja, quando ela entrou pela primeira vez aqui nesse templo. Nós estávamos num templo pequenininho, quando ela chegou aqui e viu as cadeiras, e ela teve aquela visão assim do céu. Pastor, eu vou chorar. Vai, chora, irmão. Eu estou chorando porque deu trabalho para montar isso aqui, deu trabalho. Mas pastor, eu falei, irmã, não muda nada. Pelo contrário, não muda nada. Se nós nos detivermos a nossa visão e a nossa aperfeiçoamento, as coisas que fazemos aos olhos humanos, nós estamos indo na direção contrária. Pensa nisso. Pensa nisso. Essa palavra, daqui a alguns meses, você vai ver como ela é profética. Deus nos deu um lugar espaçoso, nos permitiu alargar as tendas, mas nós precisamos refletir se fomos merecedores. Se realmente eu, nos 7 anos, olha aí o ciclo, participei ativamente para fazer jus a tudo que Ele nos deu. Isso é eu refletindo. Se você quiser refletir por você, faça isso. Mas eu reflito dessa forma. Qual foi a minha participação? Você já usou bússola, né? Hoje a gente usa... eu já usei bússola. Eu gostava muito dessa ideia de ser escoteiro. Nunca fui escoteiro, mas eu andava com uma bússola. Quando eu era mais jovem, eu fui ao centro do Rio de Janeiro. Não sabia andar direito lá, né? Capial, eu era do subúrbio mesmo. Nunca tinha ido lá. Eu levei uma bússola. Não tinha GPS, tá, irmão? No Rio não, porque não havia celular, não havia GPS. O mapa era livro. A gente comprava o guia turístico para andar debaixo do braço para andar no Rio de Janeiro. Eu levei a bússola. Aí soltei no ônibus, olhei a bússola, está apontando para o norte. Era ali na região da Candelária. Eu soltei ali, a bússola está apontando para cá. Eu vou rodar o Rio de Janeiro todo, depois eu só procuro a bússola. A bússola estava falhando, irmãos. Devia ser da China, né? Irmãos, eu fiquei perdido. E cada vez que eu perguntava, eu não sabia se as pessoas estavam falando a verdade. Me perdi no centro do Rio de Janeiro. Pensa, muito bobo, né? Muito garoto. Mas eu tinha medo. Até que cheguei numa banca de jornal, perguntei quanto que era o mapa, para tentar me achar, como é que eu faço para chegar em tal lugar. Porque as pessoas davam, eu não me lembrava da igreja, né? Da Candelária, e eu perguntava por uma rua, e alguns mandavam por aqui, outro por ali, mas eu não achava a rua nunca chegava. Eu falava, esse povo está zombando de mim, não é possível, eu vou me perder mais. Eu cheguei quase aí no aterro do Flamengo, irmãos, procurando uma rua que estava ali bem pertinho da Praça Mauá. Que loucura. Aí eu parei na banca de jornal, falei, moço, quanto custa o guia turístico aí, o guia 4 rodas, era o mais famoso da época, quanto custa? Ele falou um valor absurdo, era um livro dessa grossura. Falei, eu não tenho esse dinheiro. Para que você precisa? Você só está a pé? O guia é para carro, né? Falei, não, eu estou a pé, eu estou meio perdido aqui, eu já não sei mais para onde. Como é que eu faço para voltar, achar essa rua e depois voltar para o meu bairro? Ele, você mora onde? Anchieta. Falei, conheço lá. Então faz o seguinte, ó, para você ir para Anchieta, você tem que ir para o Castelo.
Ele pegou um papel, desenhou o mapa. Na época a gente tinha, o único ônibus que chegava em Anchieta lá era o 384, Castelo. E ainda tinha que pegar o rápido, tinha o rápido e o parador. Na minha época, né? Na minha época. Quase ninguém aqui sabe disso. Tinha que pegar o rápido para poder chegar no bom horário. Senão o parador, você dormia no ônibus, acordava, dormia, acordava e o ônibus chegava nunca, né? Ele desenhou e disse, aqui você pega o ônibus de volta, mas para ir para a rua que você vai, você tem que andar por aqui. Aí me ensinou a pegar ali a Presidente Vargas, dobrar numa ruazinha e chegava na Praça Maior. Falei, puxa Deus, eu às vezes não preciso de bússola, eu preciso me situar. Aqui na questão da igreja, a gente tem uma bússola, mas se eu não souber usar a bússola, ou se a bússola tiver defeito, porque a bússola aqui não tem defeito, o defeito está no pregador. Se a bússola não for bem utilizada, a igreja vai em direção errada, irmãos, está perdida. É assim que funciona. Por isso, cada qual deve usar a sua bússola. Deve aprender a usar. Não confie demasiadamente na tecnologia, não. Então, olhar para nós, quanto igreja, e dizer, puxa, comemoramos 16 anos. Não dá para fazer comparações. Eu preguei numa igreja que já estava completando 40 anos de existência. Já contei isso aqui. Não tinha um piso na igreja, era chão, era cimento, mas já estava todo quebrado, então batia o pé, saía o barro. E não era um lugar pobrezinho, não. Eu olhava para a igreja e dizia, gente, tinha telha, aquelas telhas francesas, cheias de teia de aranha, porque não tinha rebaixamento. 40 anos de igreja e um bom número de irmãos. E eu critiquei comigo, né? Falei, meu Deus. A nossa igreja lá, já estávamos completando 5 ou 6 anos, já tem até ar-condicionado. Meu Deus, o que está acontecendo? Por que não tem um conforto para esses irmãos? Eu fui no bebedouro, irmãos. Fui no bebedouro beber água, cheio de sede, porque não me ofereceram água, eu tive que buscar. E tinha um bebedouro lá, pequenininho. E não tinha copo. O que tinha no bebedouro? Uma canequinha de alumínio. Aí você fala assim, mas o povo era muito humilde. Não. Tinha alguma coisa acontecendo que eu não sei o que me deixou assustado. Aí eu voltei para Anchieta, no próximo culto, puxa Senhor, muito obrigado, porque a gente está num lugar confortável. Só que eu não posso achar que isso é perfeito. Porque essa perfeição não tem a ver com a igreja, irmãos. Essa perfeição precisa ser vista em nós. O quanto os nossos atos, o quanto as nossas intenções são vistas aos olhos de Deus como perfeito. Esse povo que ia entrando na terra lá de Deuteronômio, que ia entrando nas terras e encontrando pessoas malignas, não era a terra, não eram as pessoas, eram eles. O que eles deviam fazer? Buscar a perfeição. Vai depender de quem? Vai depender de nós, só isso. Sabe por que Deus dá orientação a esse povo? Porque Deus não desistiu deles. Sabe por que Deus insiste em nós? Porque Deus não desistiu de nós, louvado seja o Senhor. Porque se Ele fosse colocar na ponta do lápis as nossas falhas, não haveria mais igreja. Individualmente, coletivamente falando, a igreja, no sentido geral, está muito falha. Poucos fazem as suas reflexões como deveriam fazer. Então, essa perfeição que é de Deus, por isso a gente tem que olhar para Deus. Ela era declarada pelos profetas e pelos reis que temiam a ele, logicamente. Lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, está escrito: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos, olha aí, não é para o bonzinho, para o aquele ou aquela, para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele aperfeiçoa o meu caminho.
Ele nos vê imperfeitos, aponta para Ele mesmo e diz o quanto nós precisamos nos aperfeiçoar e o que nos cabe fazer, andar nos caminhos dele. Só isso, irmãos. Não é esperar que as pessoas nos louvem como perfeitos, porque isso não vai acontecer. E se isso acontecer, é maligno demais. Nós vamos enredar por uns caminhos tortuosos da vida quando as pessoas nos aplaudem, nos elogiam, nos colocam em pedestais que são fajutos, porque tudo vai ser depreciado, pedestais e os perfeitos. Você assistiu o jogo do Brasil e Croácia, né? Eu sei que você assistiu. O jogo estava temeroso. O Brasil fez um gol faltando 5 minutos para acabar a prorrogação. Perfeito! Só que não. O inimigo, estou chamando de inimigo, que era no futebol, é assim que chama. O inimigo não se deu por vencido. Foi lá e fez um também. Perfeito. Mas e as circunstâncias depois dali? Pênalti. Hoje a gente critica, julga, e, irmãos, pensa na atenção daqueles jogadores. Pensa quanto cada um deles ganha quando faz um gol. E o quanto eles perderam da bolada. Porque para mim o resultado é esse. Eu não perdi nada. Você perdeu o quê? Perdi nada. O dia foi de folga mesmo, o horário estava livre, eu não perdi nada. Penta ou hexa, meu salário não muda. Não mudou nada. Quando foi que mudou? Quando o Brasil foi penta, o Brasil melhorou. Não melhorou nada, irmãos. Nem piorou, nem melhorou. Não tem nada a ver com futebol. É só diversão, é só alegria. Eu torcia para o Brasil ganhar. Como torcia? Mas ao mesmo tempo eu perguntava, esse povo está merecendo? Será que não é uma alegria fajuta demais para desviar a atenção? Se o Brasil for para a final... sabe o que eu pensei? No culto, me avisaram que a final vai ser num domingo, né? Falei, que isso? Não, se for na hora de culto, ninguém merece. Vai ter culto, eu não vou assistir o jogo. Não vou, mas não vou. Eu estou buscando a Deus, eu lá quero saber quem vai jogar ou deixa de jogar. Acabou o jogo, todo mundo ficou lá chorando no campo. Falei, fingimento, viu? Eles estavam pensando no nome, no título, na medalha, no troféu, estampados, recordes, os gols. Tudo fajuto, irmãos. O Brasil é conhecido mundialmente no futebol por muitos motivos, mas principalmente por um nome chamado Pelé. O que está acontecendo hoje com o Pelé? Está sujeito ao final da sua história. Queira Deus que Deus conceda a ele um repouso em paz. Mas o que vai ser esse nome daqui a 10 anos? Uma figurinha de um livro de história do futebol, que nós ainda vamos contar para os nossos filhos, e nossos filhos vão dizer, quem? Pelé? Nunca ouvi falar. E acabou o rei. É assim que funcionam as coisas. O que nós devemos pensar nesse período aqui que fala da perfeição, é o quanto nós estamos deixando um legado. Quanto tempo falta para Jesus voltar? Não sabemos. Vamos trabalhar até a volta dele. Tem horas que a gente pensa que ele vai voltar esse ano ainda, né? Do jeito que as coisas estão, mas não sabemos. Então, enquanto não sabemos, vamos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar e pedir a Deus que os ajude a andar nele, porque cada ano que passa, mais difícil é ser crente. Mais difícil é. Está difícil, irmãos. Está muito difícil. O que nós devemos ensinar às nossas crianças? Serem aperfeiçoadas em Deus, não é serem perfeitas. Onde estudam os vossos filhos? Nas melhores escolas? Perfeito, aos olhos humanos. Porque se eles não conquistam a salvação, não tem nada de perfeição. Eles só vão desfrutar de um tempo bom. Talvez encontrem os melhores empregos, tenham os melhores salários, vão viver regaladamente. Perfeito. Tudo o que eu queria na vida era ver isso. Seus olhos vão se fechar, você não vai ver mais nada. E eles? Para onde irão? Perfeição não é o que a gente pensa. Há um momento aqui, eu quero me lembrei aqui de Mateus capítulo 19, há um momento que
alguém ansiava por fazer as coisas corretas, mas pensando em perfeição. Mateus 19, versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Parece que ele está falando só de salvação, né? Uma pergunta lógica. Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso eu tenho observado. Podia Jesus dizer: Perfeito. Mas ainda não era perfeito. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, olha como Jesus cutuca ele. Vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, vem e siga-me. Presta atenção que Jesus não está convidando ele para segui-lo enquanto ele era rico. Você pensa que nessa palavra Jesus está pensando na riqueza dele? Vem, me segue aí, você que é jogador de futebol, você que é político, você que é endinheirado, você me segue, vem para a igreja. A gente não pensa assim? Lógico, quantas vezes eu falei: vamos orar para que Deus envie um jogador de futebol para ser dizimista fiel nessa igreja, vai sobrar dinheiro. Mas Jesus não pensou assim, não. Ele disse: primeiro você se esvazia dessa riqueza, e aqui a gente começa a pensar que o que faltava para ele ser perfeito não tinha a ver com a religião, porque ele era religioso, ele conhecia os mandamentos, ele guardava os mandamentos, ele podia ser alguém muito bom para os seus familiares, mas o coração estava preso a quê? Ao dinheiro. Então Jesus esvazia-se, diz para ele: esvazia-se do dinheiro, e depois que você estiver pobre, você me segue. Por quê? Porque você vai viver na minha dependência. Você quer ser perfeito? Viva na dependência de Jesus, louvado seja o Senhor. Viva na dependência de Jesus com ou pouco dinheiro, porque o dinheiro não te atrapalha não, pelo menos não devia atrapalhar. Mas nesse caso, irmãos, esse que queria ser perfeito, ele entendeu que Jesus, resumidamente, disse: olha, se o seu coração não for reto, puro, limpo, seguindo a palavra, não adianta você fazer boas obras. Eu imagino ele sendo um homem bom, né? O jovem aqui, mas os judeus eles eram religiosos no tempo de Jesus e tinham o coração contaminado, né? Porque eles valorizavam mais as ações, as obras, do que verdadeiramente um coração puro. O amor ao próximo não existia. Por isso Jesus resume em fazer o bem. Lembra quando eu disse que o maior presente que nós recebemos esse ano foi a possibilidade de ouvir o testemunho do irmão que está lá lutando para realmente estar limpo? Você pensa que ele não tem luta? Tem luta. Devemos continuar intercedendo por ele. Você pensa que o diabo não visita ele e diz: ei, volta para o mundão, rapaz, esse negócio fica aí. Ele tem a luta dele e nós vamos ajudá-lo no que pudermos, cobrindo em oração. Mas esse foi o maior presente que nós recebemos. De verdade, irmãos. Quando eu pensei: Senhor, o que temos de melhor para contar? O testemunho do irmão que dormia debaixo da passarela em frente à igreja e entrou transformado e testemunhou que a igreja o ajudou. Glória a Deus por isso, irmão. Você quer presente melhor do que esse? Cumprir o papel que cabe à igreja. Não é só entregar a cesta, vamos ajudar com a cesta, vamos dar umas roupas para esse irmão. Aquelas roupas não vão durar nada, irmãos. Ele não tem onde lavar as roupas. Eu trabalhei um tempo com morador de rua e as pessoas doavam muitas roupas, né? Aí uma vez um irmão que doou uma quantidade de roupas lá, ele disse: pastor, aquele irmão lá, eu visitei, eu dei um saco de roupa para ele, voltei lá, ele está com uma única roupa, está cheirando mal. Falei: irmão, você deu a roupa, mas você deu o tanque, o sabão, a água e a casa para ele morar? Eles usam um dia só, não tem nem onde guardar, outras pessoas roubam deles. Eles não têm um depósito. Aquela roupa que ele veste é suficiente. Entende o que é viver na dependência de Deus? Basta uma roupa para ele.
Até porque não adianta você dar 10. Vão tomar dele, ele não tem onde guardar. Não que ele dependa de Deus, mas ele vive da misericórdia das pessoas. Aí eu vejo a mão de Deus, usando as pessoas para de vez em quando dar uma outra roupa, arrumar um lugar para ele tomar banho. Mas o que aconteceu esse ano conosco foi um milagre, irmãos. De verdade, a minha fé de tanto trabalhar como morador de rua estava bem menor do que a de todos vocês. Bem menor. E eu dizia comigo mesmo, puxa, será que esse irmão vai ficar lá um mês nesse centro? Tanto é que eu perdi as contas, ele diz, já vai para 6 meses. Irmãos, é 6 meses lá, lendo a palavra, orando, buscando, conversando com homens bons e homens maus, e tendo que decidir o que vai fazer da vida dele. Então, para nós foi um grande feito. Quantas pessoas batizamos esse ano? Alguém sabe me dizer? Não batizamos esse ano. Não batizamos. Ai, pastor, estamos pecando onde? Não sei, talvez Deus nos dê uma outra direção, porque se uma vida representa tanto, essa vida compensou 100 almas que se batizariam e não seguiriam Cristo. É melhor investir numa vida que demonstrou querer seguir Cristo. Então, o modo que a gente enxerga é estranho. O que nós precisamos é olhar para a palavra. Se o referencial desta igreja, de você, se o seu referencial é a palavra, vai ser perfeito. 2 Timóteo capítulo 3. Ali mais fácil. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tem mais um. 17. A fim de que o servo de Deus seja, olha aí a palavra, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, que não se refere só à questão do evangelho. Do que nós precisamos? Buscar a perfeição através da palavra. Isso sim, aos olhos de Deus, é visto como algo perfeito. Por quê? Porque o nosso coração, queridos, ele é altamente contaminável. Nesses últimos 7 anos, eu lidei com muitas situações prazerosas, maravilhosas com a igreja, mas eu lidei com muitas decepções que nos outros 9 anos eu não lidei. 9 mais 7, 16, está certo. Nesses últimos 7 anos eu não lidei com tantas decepções quanto aos 9 anos passados. Porque o povo mudou. A igreja está diferente. Isso talvez seja um pré-anúncio de que eu, como pastor e com um coração desejoso de vê-los bem, sempre bem, não só testemunhando, mas dizendo, puxa, Deus está fazendo, está curando, está... Como me alegrei no corredor quando me falaram da jovem que estava com dermatite atópica e as fotos mostraram a recuperação, como isso alegra o meu coração. Eu disse, puxa, como eu creio na oração da igreja. Como eu creio que se os irmãos orarem, os milagres vão começar a aparecer de novo. Sabe onde não tinha peixe no rio? Vai brotar peixe em todo lugar, louvado seja Deus. Isso aos olhos de Deus é perfeito. Isso não tem a ver com esse culto foi melhor do que aquele, esse pregador, essa festividade, esse cantor. Esquece isso, irmãos. Isso aos olhos de Deus não representa nada. Perfeito é quando nós conseguimos, baseados na palavra, travar um pouco o nosso coração contaminado. Isso sim é perfeito. A obra perfeita que nós lemos lá em Gênesis 2, versículo 3, vou ler aqui de novo para você. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Aqui eu faço sempre uma imagem, né, para não me esquecer do versículo, eu dou essa dica para você. Faz um desenho animado na sua memória, quando um versículo chamar a sua atenção. Eu fico imaginando Deus terminando a obra,
Fez tudo, fez o homem, viu lá, poxa, está bonitão, hein, Adão? Vai lá, segue aí. Aí Deus senta numa cadeirinha de praia, frente para o mar, bota a mão para trás assim. Perfeito. Ele pode fazer isso, porque tudo que ele faz é perfeito, louvado seja Deus. E nós temos muito que aprender. O que ele fez? Ele nos abençoou. Isso aos olhos dele é perfeito. Se vamos andar nessa perfeição, abençoados e queremos ser abençoados, vai depender de cada um de nós, queridos. Das nossas ações, o que queremos realmente fazer a diferença. Começa a calcular. Se eu disse para você que nós estamos aqui há 7 anos, completando 16, pega um número desse que você mais gosta, coloca na sua vida e diz, qual o número que você gosta? Do 10? O que farei nos meus próximos 10 anos nessa igreja? O que farei nos meus próximos 7 anos nessa igreja? O que farei nos meus próximos 3 anos? Faz um cálculo rapidinho, coloque-se à disposição para fazer a diferença na vida de pessoas. Coloque-se à disposição para tentar pagar o que Cristo fez com você, porque a gente não consegue mesmo pagar, mas a gente se esforça para dizer, Senhor, eu vou fazer um pouquinho mais para ajudar aqueles que necessitam. Isso é ser igreja, irmãos. E dentro de tudo isso, santificação. Quem lembra da unção com óleo? Levanta a mão. Maioria, né? Os mais novos vão até estranhar. Os que chegaram agora por último, nesses 2 últimos anos de pandemia, não teve unção com óleo. E o que a gente pede na hora da unção? Santificação. Sejam santos. Isso é perfeito aos olhos de Deus. É disso que nós precisamos falar. Aquela santificação que foi roubada desde o paraíso e que muitas vezes a gente esquece de... O que Deus deu a Adão? Deus deu a Adão um baú de dinheiro? Não. Deus deu a Adão coisas do seu tempo? Não. Deus deu a Adão santidade. Cabia a ele manter essa santidade se ausentando de todo o pecado, mas o texto bíblico diz que isso não foi como Deus queria que fosse. Por quê? Porque Deus deu ao homem a liberdade de escolher o que ia fazer com o tempo dele. Deu essa liberdade. Hoje pela manhã, uma irmã disse assim, pastor, queria muito vir à noite. À noite vai ter alguma coisa? Pensa na resposta. Eu digo, vai, irmã, você vai perder, a noite vai bombar, irmão. Ela, o senhor pode me falar o que eu vou perder? Eu disse, não, já perdeu. Se você não planeja vir, você já perdeu, então poderia vir. Pense num cantor que você ama. Aí ela falou um nome que eu nem conheço. Eu falei, ele não vem. Mas se ele viesse, você viria, cancelaria o seu compromisso? Isso é idolatria, irmã. Vigia, varoa. Você é madura na fé. Brinquei com ela. O que tem de especial estarmos aqui? Essa comunhão é o que realmente agrada o coração de Deus. É o teu esforço, o teu desejo de estar aqui e fazer a diferença na vida uns dos outros. Como é bom, queridos, podermos ter esse tempo. Privilégio a gente ter essa saúde. Você já pensou no privilégio de você ter um salário que permitiu que você pegasse uma condução para chegar até aqui? São situações que nós não podemos deixar de ver. Não podemos. Do contrário, a gente está indo em direção errada. Jesus, ele provocou os religiosos, vou ler mais 2 textos para encerrar. Evangelho de João, capítulo 5. Ele provocou os religiosos do seu tempo, quando se falava em descanso. Evangelho de João, deixa eu achar aqui que eu quero ler aqui. Capítulo 5, versículo 17. Mas Jesus lhes disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, porque era a cultura, também dizia que Deus era seu próprio Pai
fazendo-se igual a Deus. Veja, eles estão irritados porque Jesus falou uma verdade. Ele era filho de Deus. Para não dizer que ia piorar muito, você sabe que se Jesus se declara Deus, ele era morto ali na hora, né? Se ele tenta explicar a graça, a trindade, já era. Se ele se autoproclama Deus, eu sou Deus. Ele estava morto. Ele estava morto. Então, para cumprir a missão, ele dizia, não, eu sou um filho de Deus. Vocês são filho de Abraão. Quando ele diz, vocês são filho de Abraão, está dizendo, vocês não estão entendendo o que é buscar perfeição. Eu vou explicar isso para aqueles humildes que estão lá fora. Eles vão entender, eles vão me buscar, eles vão inaugurar. Ele começa a explicar as coisas e eles não entendem nada do que Jesus está dizendo. Nada. Uma das coisas que muito irrita eles é a questão do sábado, que tem essa ponta religiosa, mas tem uma ponta cultural. Sabe por quê? Porque o sábado é sagrado. A gente já usou essa expressão na nossa família. Domingo é sagrado. Deveria ser sagrado para buscarmos a Deus. Não é mais. A gente faz qualquer coisa no domingo, como eles começaram a repudiar a ideia de fazer qualquer coisa no sábado. Só que Jesus não estava fazendo qualquer coisa. Jesus estava curando, Jesus estava libertando, Jesus estava fazendo coisas maravilhosas, Jesus estava salvando como filho de Deus. E eles ficaram demasiadamente irritados. O que eles perderiam caso a população aderisse a trabalhar no sábado? Eles perderiam o descanso. Por quê, pastor? Porque para Deus o perfeito era ele fazer o que tinha que fazer e ter um tempo para descanso. Os judeus perderiam esse tempo de descanso. Os judeus não podiam se sujeitar a isso. Hoje não existe mais, a não ser para os religiosos mais extremos de Israel. Os extremistas judeus, eles guardam o sábado. Mas isso está se perdendo. Seus filhos não guardam mais, seus parentes, acabou. E estão relutando. Isso daqui a alguns anos não vai existir mais. Por quê? Porque o Senhor que nós servimos é o Senhor de todos os dias. É o Senhor que age, faz acontecer qualquer dia. E nós precisamos estar atentos a isso, porque a gente conta 7 dias, né? Trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A gente já colocou a segunda como o primeiro dia no calendário. É o dia mais importante para quem trabalha, porque tem que bater continência para o patrão. Às vezes trabalha de segunda a sábado. Então o que está acontecendo? Você está trabalhando 6 dias. E no domingo, que seria o primeiro dia, virou o 7º dia, a gente esquece que é o descanso para o Senhor e não para nós. Quem descansou no 7º dia foi Deus. Ao homem não foi dado essa ordem por Deus. Olha, descanse no 7º dia. Até porque na sabedoria de Deus, ele sabia que o calendário ia mudar de tempo em tempo. Hoje não existe mais dia de descanso. Quando alguém que me apresentou a namorada que era adventista, falou, pastor, essa aqui é minha namorada. Eu falei, sim, qual igreja você congrega? Ele disse, sou adventista. Aí ele riu, né? O namorado disse, mas ela guarda o sábado, pastor, tem algum problema? Na frente dela, olha, que coisa sem graça. Eu falei, não, ela está certa. O sábado é para descanso. Ela descansa no sábado e congrega no domingo. O sábado é de descanso. Quer passear com a família? Sábado. Quer adorar a Deus? Domingo. Aí ela ficou me olhando, mas ela gosta de mim. Não ficou chateada, não. Talvez me convide para fazer o casamento. Filipenses capítulo 1, para a gente encerrar. Que Deus nos aperfeiçoe, não mais 7, mas 70 vezes 7. Você pode dizer amém por isso? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou certo também. Eu concordo com o apóstolo Paulo. Eu estou certo que se você quiser ser perfeito, ele vai aperfeiçoar você até a volta dele. Vamos nos colocar de pé. Vamos curvar as nossas cabeças, agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele nos concedeu
de termos mais esse tempo para agradecer por um ano que se passa, por 7 anos nesse templo, por 16 anos de igreja de Nova Vida em Anchieta, por tantos anos da nossa conversão e da nossa relação com Ele. Não esqueça, a nossa vida é feita de ciclos, e quando eles convidam Deus para fazer parte, eles são ciclos perfeitos. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Te louvamos porque nesse dia comemoramos 16 anos de Nova Vida em Anchieta. Te pedimos que o Senhor renove as nossas forças, a nossa alegria, a nossa firmeza de fé, e não sejamos jamais conduzidos por ventos de doutrinas. Esses ventos passarão e nós queremos estar arraigados contigo, dando frutos, mesmo quando a terra for seca. Que possamos dar frutos bons, frutos agradáveis a Ti, e que façamos com as nossas obras que o Senhor diga: perfeito. Fizeram conforme lhes determinei na minha palavra. Isso porque vocês buscaram a minha palavra. Isso porque vocês amaram ler, ouvir e estudar a minha palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nos cultos que tivemos até aqui. E te convidamos, esteja sempre presente em todas as reuniões ministeriais, em todas as atividades dessa igreja. Que em todos os cultos os teus filhos compareçam e percebam que a tua presença é abundante neste lugar, Pai. Que possamos nos arrepiar ouvindo os louvores e chorar na tua presença e sermos despertados, mesmo que doa, Pai, sermos despertados ao ouvirmos a pregação da tua palavra com os pastores, os convidados desse lugar, Pai. Pai, em nome de Jesus. Obrigado por fazer parte desta história. Obrigado porque podemos nos sentir úteis a Ti. Reaviva a nossa fé e nos anima para os próximos anos, em nome de Jesus. Amém.